Olá você, pessoa criada única e especial. Simplesmente se alegre nesse dia que se chama hoje. Sou Vladimir Esperança, seguidor de Jesus, discípulo e sacerdote das boas notícias. O melhor dia deste ano é hoje. E eu quero me alegrar e compartilhar com você, nesse ano que se inicia, hoje dia 19 de janeiro de 25, está fazendo exatamente um ano que eu estreiei o meu canal. E é incrível porque no final de 24, Deus falou comigo claramente. Eu creio que o Espírito Santo falou muito claramente assim: abra um canal no YouTube. E aí eu fiquei pensando, um canal no YouTube. Um canal no YouTube. E ficou muito claro isso dentro de mim. E aí eu passei a pesquisar como abrir um canal no YouTube. Peguei duas pessoas, comecei a pesquisar e exatamente no dia 19 de janeiro de 25, estreiei o meu canal. Embora tenha postado o primeiro vídeo dia 3 de março de 25. E a partir daí, meu irmão, eu comecei a gravar, a melhorar, a criar, a dar o meu melhor a cada dia, aprendendo. E confesso que foi uma experiência em 25 incrível, de aprendizado, de processo. E finalizei o ano com 487 visualizações e 4 inscritos. E inicio o ano com a alegria de mais um inscrito e 490 visualizações. E a minha alegria maior será se dessas 490 visualizações, 10% tenha aceitado a Jesus, tenha mudado de vida, tenha deixado de negar a esse Jesus, a essa salvação eterna, a esse modo de vida incrível, que a paz que Ele nos dá não se encontra em nenhum lugar da face desse planeta. Então estou feliz, alegre. E o ano de 25 foi incrível também porque nasceram projetos. Um deles foi concluído e espero, nesse ano de 26, que ele se concretize. Em nome de Jesus, estou numa expectativa muito grande. E tem novidades também. A partir de fevereiro, toda quarta e sexta-feira, terá novidades. Não posso falar ainda. E qual é, então, o melhor dia deste ano? O melhor dia desse ano é o hoje. O melhor dia desse ano é o hoje. Para você ter uma experiência com o dono da vida, ter uma experiência com o Salvador do mundo, ter uma experiência com o Espírito Santo, conselheiro, consolador e amigo.
Se você quer ter um ano incrível, se você quer ter um ano incrível, de paz, de prazer, nos seus projetos, nos seus sonhos, nas suas realizações, você tem que tomar essa decisão de ter o Espírito Santo como seu conselheiro, como seu consolador e como seu amigo. Porque o melhor dia deste ano é o agora. E o dono da vida te criou para conhecê-lo, amá-lo e fazer a sua vontade. Essa é a grande decisão desse ano. Se você quer começar um ano incrível, caso você não tenha tomado essa decisão, agora é a hora. Agora é a hora de você conhecer o dono da vida. Agora é a hora de você amá-lo. Agora é a hora de você fazer sua vontade. E o segredo simples, mas poderoso, que você deve fazer, aqui vai um conselho, é toda manhã, antes de qualquer coisa, agradeça o Eterno pela vida, por você ter acordado, por você respirar. Agradeça, seja grato, tenha prazer nisso. Se você fizer isso, logo que se acordar e agradecê-lo, o seu dia já vai começar de uma maneira espetacular e incrível. E vai melhorar ainda se você tirar 15 minutos pegando o manual e as escrituras e tirar uma porção e ler. Ah, mas Vladimir Esperança, eu não tenho costume disso. Eu nunca li esse tal de manual que você fala. Não tem problema. Começa agora. Começa agora. O melhor dia do seu ano começa agora. Pega Provérbios do dia, o capítulo do dia, porque o livro de Provérbios ele é incrível, porque ele é do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo. São 31 capítulos. Leia cada capítulo por dia. Ali tem lições impressionantes para todas as áreas da vida. Relacionamento com o Eterno, relacionamento com o teu próximo, relacionamento para uma sociedade, relacionamento com a tua família, relacionamento para você, com o dono da vida, para você adquirir sabedoria, conhecimento, entendimento. Ali tem tudo, tudo que você possa imaginar, o que você deve fugir, o que você deve evitar. Incrível. E você vai para uma porção do Novo Testamento, começa com Mateus e vai até o final, e aí você vai achar uma estratégia melhor para você começar a ler. Mas, porém, contudo, todavia, se você quer ter um ano excepcional, começa com o dia que se chama hoje. Então, se você não faz, começa a fazer. Começa a fazer isso e você vai ver uma diferença incrível. E vai chegar uma hora que você vai ter uma experiência com Jesus. Você não vai aguentar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, fé é acreditar nele. Como é que você acredita no Eterno, no Criador? Lendo o teu manual. Ali você vai ter uma visão ampla de como o Criador, o dono da vida, como essa pessoa que te faz respirar, ela pensa. E ela tem o melhor para você.
pode acreditar nisso. A cada segundo, Ele pensa em você. Ele espera que você tenha uma experiência com Ele. E aí você vai chegar num ponto que o seu vazio é tão grande que você pode estar até tendo sucesso com a tua família, tendo sucesso nos teus negócios, tendo sucesso nas tuas amizades. Você está bem fisicamente, mas você vai ter um vazio dentro de você que nada deste mundo vai te preencher. E aí você vai se arrepender dos seus pecados, você vai reconhecer que você precisa deles, você vai reconhecer que para você ter uma vida de paz, só tendo amizade com eles. E aí Jesus vai te perdoar. E aí, a partir disso, você passa a receber a companhia do Espírito Santo. A partir disso, você vai ter uma paz incrível. Você vai ter rios de água viva fluindo de você, que nem foi a minha experiência com 17 anos. Eu estava sozinho na rua e de repente eu começo a chorar compulsivamente. Era o Espírito Santo reinando em mim. Ali foi a minha conversão. E assim será com você. E a partir disso, você recebe o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Olha que incrível. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus estará em você. E Ele te comissionou para quê? Para simplesmente fazer discípulos, fazer outros seguidores, fazer outros sacerdotes. Você vai ter poder para salvar, para curar, para expulsar demônios, no nome de Jesus. E você também tem autoridade para batizar. Simples assim o nosso manual. E você vai passar a caminhar assim. A sua responsabilidade será única e exclusiva de fazer novos discípulos. E desse novo que você fizer, esse vai fazer novos. E o Evangelho, ele vai crescer, se espalhar, porque essa é a ideia do dono da vida em Jesus, através do Espírito Santo. É exponencial, não é multiplicar, é exponenciar. O Evangelho é para exponenciar. Você imagina você falando para 100, desses 100, 10 se convertem, aí daí tem 10, esses 10 são empresários, esses empresários vão falar para as famílias, para os parentes, para os amigos, vão falar para os funcionários, e os funcionários, aí desses se convertem, esses vão falar, e daqui a pouco uma multidão de pessoas que encontram essa paz real e verdadeira que em nenhum outro lugar você vai encontrar. Essa é a ideia para você, do dono da vida, de Jesus e do Espírito Santo. Que você seja esse seguidor, que você seja esse discípulo, que você seja esse sacerdote. Mas começa com o dia que se chama hoje, é agora. É agora. Com propósito, disciplina e atitude. Propósito de conhecê-lo. Propósito de amá-lo, colocá-lo em primeiro lugar. Propósito de obedecê-lo, fazer a sua vontade e obedecê-lo. E aí você vai ter prazer de passar para o teu próximo. E esse teu próximo, quando o conhecer, vai ter prazer de passar para outro. Mas é o passo a passo. Interessante que agora pela manhã, e o Espírito Santo, no dia 6 de janeiro, incrível, eu estava numa reflexão na palavra. Simplesmente,
eu ouvi algo dentro de mim assim: cria um Instagram agora. Meu Deus, incrível. Agora. Aí eu estava terminando de ler, eu falei, não, eu vou concluir minha leitura. Abra um Instagram agora. Simples assim. Abri o Instagram, comecei a seguir algumas pessoas, estou com poucas pessoas ainda, selecionei as pessoas que eu admiro, selecionei 2 pastores e vou acrescentar mais algumas pessoas, mas essas pessoas, por enquanto, são as pessoas que eu posso aprender algo. Pessoas que, embora estejam em áreas diferentes, são pessoas que têm experiências com Deus. São pessoas que têm histórias incríveis. E pela manhã eu entrei em 4 redes sociais, muito rapidamente, post novos, né? E eu fui olhar. E um deles falou assim, o tema era disciplina. Disciplina. Para você ter esse novo de Deus, você tem que ter propósito em conhecê-lo e disciplina. O outro falou assim, faça o que for necessário. Nesse outro post ele estava comentando de algo, ele falou, faça o que for necessário para você conhecer o dono da vida. E o outro, ele no tema lá, ele falou, não se distraia. Olha que incrível, meu irmão, no teu propósito, tenha disciplina na leitura, em conhecê-lo. Tenha disciplina em mesmo que você esteja desanimado, vai ler. Não se distraia com coisa fútil, coisa que não vai te acrescentar, sendo que esse tempo que você vai tirar, ele é precioso para o teu dia. Então, meu conselho para você que quer romper em 26, faça isso. Leia a palavra, se relaciona com a Trindade. Orar é falar com Ele, fala a real, abra o teu coração, expõe todas as suas necessidades, porque, olha que incrível, antes de você falar, Ele já sabe o que você está pensando. Ele já sabe o que está no seu coração. Só que tudo começa aqui, meu irmão. Na mente. Eu vi um podcast recente com uma doutora, uma psicóloga, e ela falava justamente isso. Um podcast que é o maior podcast que nós temos aqui no Brasil, na área de negócios. Se eu não me falha a memória, na área de negócios. E ela disse justamente sobre isso, sobre o cérebro, a mente, os pensamentos e a sua consciência. E Salomão, olha que tremendo, ele fala assim, os seus pensamentos e a sua língua podem criar vida ou morte. Vida ou morte. E aí eu faço a pergunta, o que você tem criado? Porque os pensamentos, meu irmão, não tem como você controlar. Não tem como você controlar. Impressionante que de manhã eu estava refletindo em algumas coisas, daqui a pouco veio um pensamento que não tinha nada a ver com aquilo, eu simplesmente deletei em nome de Jesus, falei, está deletado. E é o que você tem que fazer, você tem que cuidar da sua mente e dos seus pensamentos, porque você, consciência, é que vai determinar que pensamento você vai alimentar. Simples assim. E os pensamentos
eu quero te dizer que você cria. Você cria, ela começa aqui. O ano passado, eu comecei a criar, a ver algumas coisas que elas vão acontecer esse ano. Eu tenho certeza. E essa quarta pessoa que eu estava vendo na rede social, ela falou algo também interessantíssimo. Ele está de férias nos Estados Unidos e há 15 anos que ele acompanha um pastor nas redes sociais. E esse ano ele decidiu ir na igreja desse pastor. Olha que espetacular. Você vê há 15 anos ele vendo e pensando, um dia eu vou conhecer esse pastor pessoalmente. Além de ele conhecer, olha que espetacular. Além de ele conhecer, ele almoçou com o pastor e pregou para o público do pastor. Excepcional, tremendo, uma benção. Porém, ele criou aqui. Mas ele tem um relacionamento com o Espírito Santo. E se você quer romper, se você quer ser um Usain Bolt nesse ano, comece a falar com a Trindade, comece a ler o manual, comece a aplicar o que está nas Escrituras. Você terá um dia incrível, algo espetacular. Algo espetacular. Algo espetacular. E é Ele que te capacita. É Ele que te capacita. É Ele que te dá. É Ele que te dá um entendimento. Conforme você vai lendo, você vai adquirindo conhecimento, entendimento, e aí você vai poder passar para as outras pessoas. Então eu quero finalizar com o seguinte: você que vai ter uma experiência nova com Ele, agradeça pela vida todos os dias ao acordar, seja grato pelo dono da vida. Não perca tempo, não se distraia. Faça o que for necessário e disciplina total. Total. Tenho certeza que se você começar a fazer isso agora, daqui a 7 dias, você já vai estar melhor. Se você continuar fazendo isso, daqui a 14 dias você vai estar bem melhor. Se você fizer isso daqui a 21 dias, você vai estar mais sábio ainda do que você começou. E assim é um processo. Porém, começa agora. É o hoje. É o melhor dia deste ano. É o hoje. É o agora. Maravilha? Da mesma maneira, esse empenho que você vai ter com o dono da vida, com Jesus e com o Espírito Santo, tenha também a mesma dedicação, o mesmo empenho, a mesma disciplina.
Faça o que for necessário, não se distraia para com a sua saúde, para com sua família e para com o seu trabalho. Eu tenho certeza que se você buscar isso, eu não tenho dúvida que a cada dia você vai arrebentar. Arrebentar com bênçãos, arrebentar das pessoas olharem para você, o que está acontecendo com ele. O que está acontecendo com ele. Amém? Prazer em falar com você. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia incrível, espetacular. Não desanime. Quando quiser bater o desânimo, levanta a cabeça, deleta aquele pensamento que não vem de Deus, deleta. Só pensa naquilo que vai te criar coisas boas, que vai te dar esperança. Pense somente nisso. Qualquer outro pensamento, deleta. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Que você tenha um dia espetacular, incrível. E até o próximo vídeo. Tem novidades aí, hein? A partir de fevereiro, toda quarta e sexta-feira terá novidades. Um grande abraço.